Esse é um problema muito comum. Infelizmente, as regras que norteiam os exames que precisam ser cobertos pelo plano de saúde, ou mesmo pelo SUS, não têm em primeiro lugar a saúde do paciente, mas alguns marcos regulatórios, ou seja, passar uma lei obrigando que tal exame seja coberto. Muitas vezes essas leis estão desatualizadas, então hoje em dia, alguns exames que quase não se usa mais ainda são pagos pelo plano de saúde, enquanto que exames mais novos e às vezes fundamentais para garantir a saúde do paciente não são cobertos. Fazendo uma analogia meio boba, imagina que o plano de saúde só pague a medida de temperatura com termômetro a cada 6 meses. E teu filho está com febre. Não tem cabimento você medir a temperatura só a cada 6 meses. E na oftalmologia, isso se aplica nas doenças da mácula, ou seja, as doenças que afetam o centro da visão na retina, chamada mácula, dependem desse exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, para o diagnóstico e para o acompanhamento. Então, se a gente faz diagnóstico, por exemplo, de uma membrana epirretiniana, de um buraco de mácula, de retinopatia diabética, que é a retina afetada pelo diabetes, de um descolamento da retina central e outras várias doenças, a gente precisa do OCT para fazer o diagnóstico, mas também para o acompanhamento. Então, por exemplo, o paciente tem degeneração da mácula relacionada à idade. A gente fez o diagnóstico pelo OCT, fez o tratamento com uma injeção e 3 semanas depois precisamos de outro OCT para ver se a injeção teve resultado ou não. E nessa hora, muitas vezes o plano fala, desculpe, não vamos mais cobrir o OCT, você só vai fazer o exame de OCT daqui a 6 meses. E isso, obviamente, atrapalha muito o tratamento. Outro problema é que, às vezes, a operadora de saúde é obrigada a pagar o OCT para algumas doenças e não para outras. Então, por exemplo, o paciente tem edema na mácula causada pelo diabetes. Nesse caso, há cobertura. Mas um problema inflamatório ou um tumor no fundo do olho, que também precisa do exame de OCT, não tem cobertura. E isso, de novo, causa um grande desgaste. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é escrever um bom relatório para o plano de saúde explicando a importância do exame do OCT e a necessidade desse exame para tratar o paciente de maneira adequada. Se isso não resolver, muitas vezes o paciente precisa de um advogado que ajuda na comunicação com o plano de saúde e explica a importância do exame ser realizado. O exame de OCT hoje em dia é uma das ferramentas mais importantes na oftalmologia. Poucas doenças da retina e mesmo outras doenças como uveites, que são inflamações dentro do olho, tumores do olho, são tratadas com segurança sem o OCT. Então, até que isso tudo passe a virar lei, a gente vai ter um período de desgaste para os pacientes, porque o OCT particular muitas vezes é um pouco caro e, infelizmente, os convênios têm uma lentidão muito grande de adotar as novas tecnologias que, no final das contas, ajudam a manter os pacientes enxergando bem.